Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Ele vai acontecer diariamente durante 3 semanas, falando a respeito de aspectos e de áreas do design, dentro do ambiente do que interessa ao design, ou seja, tudo, suas inter-relações, o cotidiano, a moda, os materiais, tipografia e outros assuntos mais. Cada dia eu trarei um assunto diferente para conversar com vocês nesse bate-papo informal, diferente do que como professora eu faço em sala de aula. Na realidade, o perfil é quase o mesmo, né? Eu costumo falar na sala de aula dessa forma, mas aqui a gente vai fazer de uma forma, num ambiente praticamente informal. Eu falo da cidade de São Paulo. Meu nome é Simone Cavalcante, todos me conhecem por Sica Cavalcante. A minha formação é design com habilitação em comunicação visual pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e têxtil e moda pela Universidade de São Paulo, onde eu pude experienciar uma coisa interessante, que é trabalhar o figurino e o cenário de espetáculos com o olhar do design. Olha que diferente, o design ele tem uma abrangência muito grande. Hoje a nossa ideia é falar sobre materiais e para isso eu trouxe 2 livros que são muito importantes. Quem acompanha o Cicateca pode perceber que eu sempre vou dar dicas de livro. Aliás, o Cicateca aconteceu justamente por esse fator. Trazer referências de vídeos, de livros, de exposições que não aconteceram por um momento da pandemia e sobre as referências bibliográficas que eu sempre comento. Porque trabalhar com design é ser avidamente um pesquisador. Para isso eu trouxe para vocês hoje esse livro que é Materiais Sustentáveis, Processos e Produções. Nesse livro a gente consegue perceber dentro das áreas que nós temos dentro do design, principalmente partindo do princípio da avaliação do ciclo de vida do produto. Então nós temos o exame das matérias-primas, é óbvio, né? A produção, o uso e o descarte. A gente está falando no momento todo de economia circular, de economia criativa. Então, como vamos fazer isso de forma sustentável? Eu falei a respeito do Victor Papanek ontem, e o Victor Papanek é uma grande referência para os designers quando ele fala de sustentabilidade, e eu usei uma fala dele sobre o livro Design for the Real World. Infelizmente, esse livro não tem tradução para o Brasil, mas é um livro referência do ano de 73, que já cita muita coisa a respeito sobre os designers saírem de seus ambientes que estão lá colocados com ar refrigerado e encarar o mundo e as suas necessidades. Foi por isso que eu falei ontem da importância do design para o ser humano. E falar sobre materiais não é diferente. Primeiramente, a gente observa o ciclo de vida desse produto e como é que ele vai ser reutilizado ou descartado na sociedade. Na realidade, isso é algo que deveria sempre ser pensado. Né? Nós tivemos momentos diferentes, sociais e ecológicos, onde nós temos, nos anos 60, por exemplo, a entrada do plástico e o quantos problemas ele veio trazer posteriormente. E por isso, outros recursos do plástico estão sendo utilizados, tá? Então a gente tem polipropileno, tem outros tipos de plásticos que são verdes, para que a gente tenha projetos que não tenham danos no momento do descarte e principalmente que possam ser reutilizados. 2 áreas que são importantes e muito faladas hoje, e o design com essa sua principalmente a sua interdisciplinaridade, a gente já está na pluridisciplinaridade, mas o interessante é perceber que nós temos 2 áreas distintas que comentam justamente a relação do design com a natureza. Uma delas é a biomimética, que é a relação, é uma ciência que tem uma relação do estudo para produtos, para situações em que são colocadas em mercado com raciocínio provindo da natureza. Vários escritórios de design já utilizam isso, como a Tátil Design, salve Fred Gelli, que sabe muito a respeito do assunto, e principalmente o professor Edu Dias, não sei se ele vai aparecer por aqui hoje. Oi, Tiago, tudo bom? E o professor Edu Dias
tem um livro sobre o assunto, é um dos meus companheiros de Universidade de São Judas Tadeu, né? São as duas universidades onde eu leciono hoje. Eu leciono na pós-graduação da Belas Artes, em direção de arte, em expressão artística, expressão plástica, perdão. E leciono sobre design no Tecnólogo e no bacharelado de design da Universidade de São Judas, onde sempre, principalmente no último semestre, a gente teve uma felicidade de trabalhar com projetos que têm um olhar para o ser humano e para quem realmente necessita, para autistas. Então, o olhar cada vez mais humano no tratamento do design, e com os materiais que são inclusos nesse universo, a gente tem que ter em demasia atenção. Quando eu falo da biomimética, eu me recordo das aulas onde eu falo perfeitamente a respeito do quanto a natureza já traz embalagens prontas. Se nós pensarmos, por exemplo, na fruta banana, ou pensarmos na mexerica, pense no tipo de embalagem que ela tem. A mexerica, ela é separada, todo o suco dela, né, dentro de bexiguinhas que você alimenta, se coloca, né? Muita gente inclusive engole o caroço, mas a embalagem dela é muito fácil de abrir, tá? Principalmente a poncã. Então você consegue abrir de uma forma muito fácil e consumir. A banana não é diferente, né? Então, em termos de usabilidade, a facilidade com a qual você usa essas duas frutas, se alimenta com essas duas frutas, tem um relacionamento muito próximo do que a gente pensa de embalagem. Então, quando a gente fala de biomimética, a gente tem um olhar provindo da natureza, é uma ciência que raciocina a natureza e pensa situações, produtos, para que continue promovendo a partir do raciocínio que a própria natureza tem. E isso é um ganho muito grande. Na moda, em muitos países, digamos, né? E chegou ao Brasil uma técnica chamada upcycling, que é muito utilizada hoje, porque na realidade, na moda... Ah, que linda! Tudo bom, Grazi? Nós temos o raciocínio do upcycling e no mundo todo, na realidade, em muitos lugares, né? Estados Unidos, principalmente, pensa muito a respeito disso, com todos os defeitos que o país tem, mas ele tem um olhar muito forte na produção de moda, já com olhar nas questões de reuso e de descarte. Nós temos situações como brechós ou como pessoas que trabalham com essa técnica. O que é o upcycling? Esse reaproveitamento de produtos da moda, transformando, reformando e transformando esses produtos em outras peças, igualmente possíveis para ser utilizadas no cotidiano. Então, essas peças que são muito retrôs, que você talvez tivesse dificuldade de utilizar, você pode desmontá-la e remontá-la como quer. Então a gente tem estudos vastos sobre isso e uma entrada disso no mercado de uma forma muito forte. Então é importante pensar a moda e as questões têxteis também na situação social, para que você possa entender o processo de criação até o momento em que você vai descartar esse produto. Aliás, todo o processo de design deve ser pensado assim. Nesse livro que eu comentei com vocês e que fala primeiramente a partir do ACV, da avaliação do ciclo de vida do produto, a partir daí eu já consigo entender quanto tempo esse produto dura e o que vai ser feito dele posteriormente, né? A vida útil desse material e o problema que ele pode trazer em relação a insumos colocados na natureza. Então, nós temos a folha de polipropileno, que é um dos recursos interessantes, é um material leve, feito de 100% de polipropileno, e as fibras são tratadas e essa consolidação produz esse material com propriedades que fazem com que ela tenha uma decomposição muito mais interessante para a gente. A FiberCycle, que é a fibra de carbono, que também tem um aumento de demanda e existe a preocupação com o resíduo. Então é sempre com esse olhar. Então eu sempre volto para o Papanek para lembrar disso. Se nós pensássemos a natureza anterior a tudo isso, né, nós pensaríamos em colocar produtos em sociedade que não promovesse problemas em relação à natureza, tá? Dentro dos materiais, esse livro ele vai trazer sobre
plásticos, combinar, falar a respeito dos plásticos já existentes e mostrar as alternativas de plástico, né? Que é o plástico de base biológica, que são derivados de fontes renováveis, de biomassa, e usam menos energia para a manufatura do que os plásticos de petróleo e, às vezes, são compostáveis. Então, é importante você ficar atento a essas possibilidades, principalmente para quem trabalha com embalagem e vai o plástico. Então, existem alternativas para isso. Esse livro é interessante, inclusive, porque ele vai trazendo estudos de caso para te avisar, né? Te deixar atento como isso é possível, como essas soluções são possíveis. Ele vai passar por acetato, pela celulose e por outros materiais, inclusive pelo papel, tá? A borracha natural, né, é uma das características que traz, inclusive falando a respeito do processo e a questão da biodegradabilidade de cada um desses materiais. Então ele vai trazendo essa consideração a respeito do material, falando dos prós e dos contras do uso desse material, do aço, do plástico, do vidro, da parte têxtil, e vai mostrando até o final cases, estudos de caso e as questões de biodegradabilidade de cada um desses materiais. As ligas de alumínio também fazem parte desse estudo. Então, nas informações essenciais, a gente tem aqui que a biodegradabilidade dela é pouca. Então, a gente também precisa ficar atento a isso. Não existe designer que vai pensar a respeito de um produto e não esteja atento a isso, tá? Daqui por diante, apesar das empresas não apresentarem muitas vezes soluções para projetos que tenham essa característica, né, sustentável, é obrigação nossa fazer um estudo para que se encaixe as questões industriais e comerciais de atenção a esse consumidor. Tá? O consumidor muitas vezes se interessa por esse assunto, como eu já vi várias vezes, né? Inclusive no consumo de produtos em supermercados. Esses dias eu assisti uma discussão de onde um produto era provindo e uma discussão com a gerente do supermercado. Então foi delicioso ver que existe uma preocupação do consumidor a respeito disso, tá? Mas a gente tem um grande consumo vindo da classe C, que muitas vezes, quando você usa um produto que tem a característica sustentável, pode ter uns problemas de custo-benefício, tá? Eu já vou falar disso, Grazes, a respeito do uso de cola nas embalagens, que é uma das características que a gente tem que pensar. Todas as vezes que eu dou embalagem, eu sempre pergunto para os meus alunos: vamos promover as embalagens sem uso de cola, né? Então, o que você faz? O vinco, você criar situações para que ela baixe e não precise usar cola, tá? Que isso também traz problemas em relação à biodegradabilidade, tá? Vai falar a respeito das madeiras, né? O problema sério que a gente tem de madeira no mercado. Então, as madeiras, quando passam pela questão da madeira reflorestada e a madeira que é projetada, né, ou serrada. Então, ela traz uma madeira e traz as questões adesivas que compensam essa liga para que ela possa trabalhar de forma mais sustentável, tá? A gente tem madeira de demolição, é utilizada, né? Quem trabalha com design de interiores e arquitetura sabe muito bem disso, tá? Vem falando a respeito de madeira laminada, tá? Que também é importante, trazendo o estudo de caso, mostrando o passo a passo do que acontece a respeito disso, e chega o momento em que ele vem falar do papel, da polpa e do papelão. E a respeito da biodegradabilidade, já vai ver que ela aumenta, né? Quando a gente fala de embalagens, que é uma das grandes felicidades de encontrar na gôndola, principalmente como a Grazi comentou aqui, sem ponto de cola, a gente acaba promovendo questões, principalmente, prestem bem atenção, o acabamento gráfico interfere nessa questão do descarte, tá? A gente fala tanto de acabamentos gráficos, eles são maravilhosos, mas eles podem trazer nessas questões de laminação problemas no momento da biodegradabilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é à toa que vários de vocês hoje vão até um restaurante, e a maioria dos restaurantes, não por conta da pandemia, traz para você um QR Code para que você acesse o menu.
o cardápio, né? Então já estão sendo encontradas outras soluções relacionadas com esse universo dos acabamentos gráficos para que isso não tenha tanto peso e seja muito mais sustentável. A gente pensa na questão do papel, tem muito bem pesquisado no momento de projeto, e no momento que você pesquisa esse papel, a atenção total ao processo no qual esse papel é, né, até o momento que chega para consumo. Porque existe uma série de lavagens que podem ser feitas que gasta energia em demasia. E às vezes você compra um papel que ele tem toda a característica sustentável, um reciclado, por exemplo, e para que ele seja comercializado com essa característica, nossa, ele vai passar por um processo que muitas vezes é muito mais insustentável do que sustentável. Ele chega com toda a roupagem sustentável para você, mas de fato ele não é. No mobiliário, a gente tem essas mesmas questões. A atenção que nós temos que ter no momento de usar materiais que são similares a couro e que não são couro, né? A madeira que está sendo utilizada. Fala, Kelly, você veio, Caio. Gente linda, obrigada. Procurar, inclusive, questões são econômicas. Então a gente não está falando somente da beleza que vai estar na sua sala. Não adianta nada eu utilizar materiais ou proporcionar uma experiência como constantemente, né? Quando vai falar de branding, inclusive, mas no momento de falar dessa experiência do produto com esse consumidor. Nós temos lá um consumidor que leva beleza para o seu lar, mas um consumidor que tem problema de coluna e economicamente essa cadeia não traz exatamente o que eles necessitam no seu cotidiano. Traz, inclusive, problemas. Quando a gente vem falando de ergonomia, a gente não fala a respeito da cadeira, a gente está falando do próprio celular e também do próprio livro, onde tem um papel, uma interação que faça o quê? Por exemplo, um estudante de casa, da universidade, o desliga o computador e ele tem que ter ler um texto para o dia seguinte para fazer um debate ou uma discussão. Esse cara está extremamente cansado. Se ele utilizar um papel que seja colorido e muitas vezes uma tipografia que não dá leitura para esse tipo de público, o que vai acontecer é que muitas vezes esse consumidor, esse leitor, desiste da leitura. Meus alunos de tipografia sabem muito sobre isso. Eu sempre comento a respeito disso. A entrelinha, o próprio papel, tá? Isso tudo facilita esse entendimento do que se está lendo. E você não promover isso, você afasta o consumidor da leitura. Você torna a leitura um pouco mais cansada e faz com que a pessoa coloque de lado esse material para a leitura. Então, o papel, o processo desse papel tem que ser pensado antes de chegar à sua utilização, tá certo? Então, não se esqueça desses detalhes. A gente acha que só no design de produto, o livro é produto, o sofá é produto. Esses produtos que vocês recebem no cotidiano dentro da casa de vocês, colocando a geladeira no armário, todos vocês passaram por esses processos. E aqueles que muitas vezes são muito baratos, são aqueles que infelizmente são utilizados materiais que são danosos para a sociedade. Nem sempre, porque a gente tem situações em que existem materiais que estão em condições de ser mais em conta para a produção desses materiais. Mas muitas vezes quem está por trás do projeto desse material não tem condições de colocar projetualmente esse processo que seja sustentável. Então é necessário que muitas vezes você não entende sobre design e trabalha com isso, tá? E porque existem as universidades e os cursos para fazer com que você chegue mais próximo e desenvolva todo esse processo para entender. Então é um atalho muito grande entender sobre design. Muita gente se pergunta, né? Por que estudar se eu posso usar um tutorial? Tutorial não explica, meu caro. Tutorial, ele vai te dar uma resposta rápida a respeito de um problema. Mas envolto desse problema, existem uma série de situações que podem não ser colocadas ali.
tá? Como o uso da cor, o uso do material e você precisa da tipografia, e você precisa entender sobre isso para poder produzir. E todas essas características projetuais estão dentro de cursos e de universidades, onde as disciplinas, né, ou as unidades curriculares fazem com que você tenha uma compreensão maior de coisas que estão no seu cotidiano, que você acredita que já sabe, mas na realidade você é um consumidor. Você não projeta. Então, para projetar, você tem que ter uma ciência muito maior e é uma responsabilidade muito grande. Eu comento isso sempre em sala de aula. O quanto é importante você ser responsável por aquilo que você coloca no mercado, tá? O livro vai trazendo fibras de lã, fibras vegetais e os processos de cada uma, né? O bioplástico, a moldagem do bioplástico por injeção, né? Então eles são usados para substituir os plásticos convencionais à base do petróleo e eles são muito versáteis nessa questão. Então o quanto você tem que ter um olhar de estudo a respeito disso para poder pensar um projeto. Tá? Então não é só pensar, olha, a gente tem uma solução, vamos utilizar plástico. Nos rótulos, por exemplo, o que eu posso fazer para tornar esse rótulo muito mais sustentável? Pensando as questões da biomimética, por exemplo, que é esse olhar da relação, procurar soluções na própria natureza, para poder trazer essa tão famigerada inovação que todo mundo fala, né? Mas nem sempre é tão fácil de praticar. Então, é importante o estudo por isso. Uma outra solução importante, junto com esse aspecto desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, é esse livro aqui, que é o Gerenciamento de Marketing Verde. Esse livro, ele vai trazer as questões sustentáveis, mas vai trazendo o gerenciamento disso de forma mercadológica. Então, vai falar dessa interface que está entre o consumo, tá, seu e o meio ambiente, tá? Então pensar o meio ambiente, o que ele promove e promover, né, essa relação do meio ambiente com a pessoa e no meio essa interface, esse produto. Então, pensar as atividades humanas, as atividades climáticas, compreendendo as fontes de energia nas regiões nacionais e internacionais, até por conta das questões não só de extração, mas as questões de importação e exportação. Então, é possível que você entenda a respeito dessas questões de fontes nacionais e internacionais, a atividade humana em relação à atmosfera, à água, à terra e à biodiversidade, tá? Então não é um livro a respeito somente de marketing, mas o quanto eu tenho sobre o meio ambiente para poder trazer uma solução social para entregar para esse consumidor, tá? Os efeitos ambientais sobre o consumo, identificando essa ação ambiental projetada para reduzir mudanças climáticas, que são as tantas que estamos passando hoje, né? A gente passou lá atrás pelo El Niño, né? E hoje a gente percebe a relação de diferença que a gente tem entre as estações do ano. Elas não são exatamente como deveriam ser, né? Então é importante a gente pensar nesses projetos para que reduza essas mudanças climáticas para o bem-estar de todo mundo e, obviamente, para o bem-estar da natureza. Entendendo os esforços para influenciar a oferta e procura de energia, tá? E aí vem agregando as estratégias para o marketing sustentável, observando essas características do mercado e não esquecendo de um problema importante. Não é exatamente um problema, mas é um olhar que nós temos que ter, tá? Pensar essas estratégias, mas pensar nas certificações dessas matérias-primas que vocês estão utilizando, tá? Eu trago sempre um livro para a sala de aula da professora Maria Cecília Loschiavo, da USP, de Crítica do Design, que vai falando justamente sobre isso. A gente tem a atenção, muitas vezes, de procurar o produto, né, o material para um produto, mas a gente não presta tanta atenção nas questões de certificações, as questões legais da utilização desses materiais, tá? Então não é só a pesquisa, mas a atenção legal que você deve ter, jurídica a respeito disso. Tá? Então a gente tem aqui a questão da demanda e da estratégia por meio dessas questões sustentáveis, mas pensando esses fatores de forma jurídica, para entender essa tomada de decisão do consumidor e da empresa, certo?
No momento em que chega a sustentabilidade, ou chega essa relação com os materiais para a sociedade, ela foi muito entendida em primeiro momento como falácia, como marketing realmente, né? Você tentar promover a própria imagem da empresa e não necessariamente as condições serem sustentáveis. Há uns 2 anos atrás, num vídeo do Fred Gelli, na página da Tátil Design, ele comentou uma coisa muito interessante. Que 30% dos consumidores no mundo entendem o que é sustentabilidade. E isso é um problema muito grave, porque faz com que burle muitas vezes essa relação entre marca e consumidor. Só que nós estamos num momento muito diferente, onde o consumidor enxerga rapidamente se ele quer ter em sua vida essa marca. Então ele resgata um tweet, ele resgata uma página, uma mensagem, um post, e ele detona a imagem dessa empresa por conta disso. Então esse posicionamento que essa empresa tem que ter, o consumidor está avidamente atento. Ele observa isso diariamente, tanto no Twitter, né, que é uma publicação de forma muito rápida, tá, quanto em outras redes sociais. Então é importante que você esteja atento também a essas questões jurídicas, tá? O consumo de energia no setor de transportes. Então, o pensamento relacionado com a contenção e a redução de características relacionadas à energia no setor de transportes. Então, quais são os materiais, o transporte pessoal, o transporte em massa, o transporte de carga. E quando a gente fala de materiais, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de meio ambiente, é óbvio que estamos inseridos nele. Então, a gente tem que ter uma visão muito ampla disso. Não acontece só nesse copo que eu estou levantando ou nesse livro que eu estou trabalhando com vocês, ou todos esses produtos estão à nossa volta, tá? Eu tenho carros, eu tenho transporte e eu tenho toda a matéria-prima que é utilizada publicamente. E como eu posso utilizar isso? Momento que um designer vai trabalhar numa empresa de transportes, como ele pode ter um olhar sustentável para ter esse olhar biomimético, digamos, relacionado à natureza. Tá? Então é importante que nós tenhamos esse olhar relacionado com os materiais no cotidiano, para que possamos trazer de verdade para o consumidor, inclusive com a consciência tranquila, né? Muita gente comenta sobre a minha fala a respeito que eu tenho um olhar muito social relacionado às camadas da classe C e D. Sim, porque são as que mais sofrem em relação às questões de consumo e de sobrevivência, tá? Então esse ar-condicionado que você tem condições de parcelar muitas vezes em 12 vezes para ter na sua casa, ou nem isso, tá? Nós temos uma pessoa que mora num lugar onde tem goteira no momento que cai chuva, nas comunidades. Então, como é que a gente pode chegar a soluções de design social para essas pessoas? Nesse momento, a gente envolve arquitetura, a gente desenvolve dentro da área de design de produto, inclusive com organizações não governamentais, para ajudar e entender soluções que nem sempre são vastas de raciocínio. Às vezes elas são parcas realmente, pequenas, porque o design ele ajuda você a raciocinar. Então as soluções nem sempre são de uma demanda absurda, né? Ou um produto que requer um arrojo muito grande, né? Na realidade, você pode ter soluções que são muito simples e muitas vezes é a característica maior do designer, trazer essa proporção para o dia a dia, inclusive atendendo a essas camadas que sofrem em demasia no momento de crise. Tanto é que a gente vê nos memes, né, as pessoas falando a respeito do Natal, né, as filas com as pessoas carregando embalagens de ovos para o Ano Novo e para o Natal, né? Então eu costumo dizer que no momento em que aperta, né, a classe C vai onde? Vai para o ovo, né? Vai para salsicha, né? Vai para situações em que ela pode, inclusive de moradia, né? Muitas pessoas hoje dividindo apartamento, e aquela classe social das pessoas acima de 30 anos que não saem de casa por nada, porque tem a mãe que lava, passa, cozinha, e não vai sair de casa para morar com alguém para ter que dividir tudo isso.
tá? Ali você pode comprar seu carro, você não precisa se casar, você pode namorar quem você quiser, levar para sua casa, não precisa se casar. Então isso é uma das coisas que a gente mais comenta. Então a gente tem um tipo de consumo diferente hoje. E a sociedade tem que estar atenta a materiais que façam com que essa longevidade que a gente deve ter da natureza exista. Eu lembro da frase da Maria Cecília do Schiavo que diz: quando você joga o lixo para fora de casa, você tá jogando só para o seu portão para fora, né? Mas ele continua dentro do planeta. Então, o raciocínio que a gente deve ter projetual como designers e investigar tanto questões jurídicas quanto questões de materiais são fundamentais. Tá travando, Washington? Melhorou, gente? São questões que têm que ser pensadas pelos designers a todo momento. Existe uma responsabilidade muito grande, né, por trás do nosso trabalho ao produzir, por exemplo, para crianças, né, produzir materiais que muitas vezes podem fazer com que a criança, por exemplo, na fase fálica, leve para sua boca um produto, né, e acabe rompendo o palato. Olha a responsabilidade que um designer tem nesse ambiente infantil. Então não adianta uma matéria-prima, um brinquedo, né, que de fato seja extremamente barato, mas que pode trazer. Não existe recall nessa situação, concordam? O acidente se aconteceu, né? E aí os grandes problemas. O talco, por exemplo, que foi tirado socialmente, vocês podem ver que a comercialização do talco no nosso cotidiano, que era muito comum nos anos 60, 70, 80 e até nos 90, o talco que era utilizado para assaduras, para as crianças, né? Hoje a gente tem só o talco que é utilizado para os pés. Mas esse talco foi retirado por questões em relação à saúde. Crianças, ou muitas crianças, vocês podem procurar matéria sobre isso, sofreram de câncer. O uso desse que hoje tem problemas com lactose, problemas com glúten, e está aparecendo com frequência muito grande. Então eu tenho que observar tanto matéria-prima quanto embalagem, o envasamento, a reutilização, o descarte, para que a gente tenha uma sociedade que tenha, de fato, produtos com biodegradabilidade real, tá? E que traga esse conforto com esse olhar daqui por diante. E nós somos um dos mais responsáveis em relação a isso. Eu disse ontem que o design é para todo mundo, e é. Só que está por trás dessas pessoas que projetam esse olhar. O consumidor não tem esse olhar. Ele vai continuar comprando a garrafinha plástica de água, ele vai comprar o produto na gôndola e vai levar para casa para utilizar. Mas a responsabilidade está no nosso trabalho, na engenharia de produtos e no trabalho projetual do designer ao pensar esses materiais para a sua utilização. E uma dica é partir do olhar da biomimética. Quem quiser ter aulas a respeito disso, está lá o professor Edu Dias, na Universidade de São Judas Tadeu, que é um dos peritos no assunto, com livro publicado a respeito do assunto, que pode trazer isso, inclusive, com muito mais categoria para falar para vocês. Tá certo? Quando eu falo desses dois livros, as pessoas acreditam que é falácia, né? Falam, né? A Sica fica indicando livro para comprar, e tem a questão de que às vezes eu não tenho grana, mas o designer, gente, ele é primeiramente um grande pesquisador. Eu sempre vou dizer isso e nunca vou abrir mão disso, tá? Se você não curte pesquisar, você vai procurar soluções rápidas, e aí é que de fato essa inovação não acontece. Tá? Então, quando eu falo a respeito dessas literaturas, eu estou falando de situações reais, para que você possa ter background suficiente, né? Respaldo suficiente para poder projetar. Isso não cai na sua cabeça, isso não aparece muitas vezes em artigos científicos no Google. Tá? Então são situações que eu realmente preciso me inclinar à pesquisa, me habituar a pesquisar,
que seja Google acadêmico, né, onde a gente tem publicações que são realmente críveis, mas eu preciso investir em conhecimento para continuar trabalhando. O Washington está aqui, que é meu ex-aluno, que eu tanto amo e que sabe muito bem que eu falo a respeito disso em sala de aula. Não existe projetar sem pesquisa. Ou você vai ser pego com as calças na mão, lá na frente, porque alguma coisa que você fez de cabeça, sem pesquisar, foi uma solução que não é crível, que não é pertinente para a área. E uma das coisas que a gente mais detesta é esses passos atrás por irresponsabilidade de pesquisa, tá? Então, quem não gosta de ser pesquisador é uma pessoa que tem sérios problemas no design. Não adianta. Então é preciso de verdade que esses materiais sejam pesquisados para trazer soluções cotidianas para esses consumidores. E a responsabilidade é nossa. Certo? Vamos ver, tem alguém que tem alguma pergunta para fazer? Só falando novamente aqui, o livro chama Materiais Sustentáveis, Processos e Produção, do Rob Thompson, é da editora Senac, tá? Livro pra vida, gente. É de uma investigação deliciosa, uma leitura fluida, um projeto gráfico de cair o queixo, de uma leitura de fluidez total, aliás, é uma das coisas que a gente mais gosta de falar em design editorial, né? Aquele design editorial perfeito é aquele que você não enxerga. Por quê? Porque você começa, termina e você não vê ruído nessa comunicação. Nem sempre, né? Aqui tá falando Washington, né? Que o último semestre transformou a vida dele. E é verdade, eu puxo muito pela pesquisa para o aluno e o aluno começa a ver um ambiente completamente diferente, com novidades que ele não acreditava que são estudadas, e isso amplia demais o repertório para o trabalho. Por isso que a gente diz que os designers são grandes cabeções, né? Agora vem aqui uma pergunta da própria Atom Studios, perguntando se materiais sustentáveis acarretam em aumento de custo. Às vezes sim, principalmente no que se refere à classe C. Muitas vezes você tem um shampoo que você leva, né, cotidianamente para o seu banheiro, e se você troca muitas vezes por um material sustentável, a solução de custo-benefício modifica. Só que vai, obviamente, do pesquisador, do designer que está projetando isso, entender qual é essa classe consumidora desse produto, quem é de fato essa persona, tá? E pensar numa solução que agregue para a situação de compra, tá? Então existem materiais sim, só que você tem que ser um pesquisador para descobrir qual é o que vai mais se emparelhar com o consumo. Eu fiz aqui desse, né, do materiais sustentáveis, processos de produção, tá? Mas isso também eu vou falar outras vezes, Matheus, fique tranquilo. E esse daqui, que é o marketing verde, gerenciamento de marketing verde, que diferente do marketing tradicional, ele faz uma imersão nas questões de meio ambiente para que essas soluções cheguem de forma muito mais correta para o consumidor e para a própria empresa que a gestora diz, porque às vezes a empresa não entende esse processo entre o gerenciamento comercial de um produto, tá? E o momento que se está produzindo esse produto. Então, por mais que você converse e explique, muitas vezes ele não entende. Então, chão de fábrica muitas vezes resolve isso, mas a estratégia resolve muito mais. Então, você tem o momento, e aí você tem o designer que trabalha, inclusive, em ambas as partes, né? O designer chão de fábrica, que vai procurar esse material ideal para essa situação, e ainda ele tem as condições de trabalhar com um parceiro que pode ter essas condições estratégicas de raciocínio. Tanto é que a gente sabe que tem designers, obviamente, que trabalham com design estratégico, que estão totalmente voltados para entender esse lado do pesquisador, de quem está projetando, e no momento de você tornar isso estrategicamente entendível para o mercado. Mais alguma pergunta?
Exatamente, meu amor. É importante, inclusive nas questões de upcycling no seu trabalho, né? Para que você tenha questões, inclusive, que você possa sugerir de sustentabilidade para as pessoas que usam o seu material. O caso do menino Craft, gente, que está mostrando aqui, é lindo. É um case que a gente adora comentar como professor, porque o Cláudio, ele fez um curso na ETEC e montou a própria marca dele, que é uma marca chamada Menino Craft, que é de diários de bordo e de sketchbooks. A marca dele é um sucesso hoje, mas a gente tem que ter esse olhar, obviamente, à frente, né? Os negócios vão bem, sempre, mas eu não posso ter o raciocínio de eu não vou jogar em time que tá ganhando, né? Eu não vou sair de uma situação de time que tá ganhando. Então eu preciso ter esse olhar à frente sempre nessas modificações sociais. Existem as pós-graduações de design estratégico, meu amor. Existem as pós-graduações. A gente sempre fala, né, que as pós-graduações são um recorte do que você já viu na universidade, mas você vai se especializar naquele assunto que você tem inclinação. Então é um entendimento maior de mercado para unir todas as questões que você já estudou na universidade, tá? Aqui, gente, ó, vamos disponibilizar os livros na confirmação do cadastro, tá? Já já eu vou falar a respeito novamente do link para que vocês possam cadastrar para aparecer no webinário do dia 22, tá certo? Aí eu vou falar mais pro final isso. Primeiramente eu vou responder as questões, mas podem ficar tranquilos que essas referências bibliográficas a gente vai colocar para que vocês vejam, tá? Aliás, são referências que eu sempre carrego comigo, né? Elas sempre estão à mão aqui atrás, né? E cada vez que eu vou preparar uma live, eu vou preparar um material, elas sempre são investigadas, eu volto atrás, trago coisas que estão mais à frente, inclusive estudos de design fora e dentro do Brasil, para a gente possa ter um olhar mais afinado com as questões que a gente fala tanto de inovação, né? Falar a palavra inovação é muito fácil, trabalhar com isso nem sempre é, tá? Então, o que é de fato essa inovação? É eu ter esse olhar à frente para procurar soluções que estão à frente, inclusive, do meu tempo, ou do olhar desse consumidor. Necessidade, como o Philip Kotler diz, necessidade a gente tem o tempo todo, né? E o mercado vai solucionando essas necessidades, trazendo produtos e processos todos os dias pra gente. Desde o momento em que você acorda e a primeira coisa que você faz é acessar o WhatsApp no celular, e, por outro lado, você tem o momento que você levanta, coloca os pés no chão, você já tem um produto nos seus pés, que é o chinelo. Nem sempre, né? Que às vezes ele vai para debaixo da cama. Aí você vai para o banheiro escovar os dentes. Eu tenho vários produtos lá. E assim por diante. Então, ergonomicamente, eu tenho o creme dental para ser utilizado. Então, ele tem um formato para ser utilizado. Se a indústria brasileira já acordou para essas necessidades? Muitas sim, mas ainda falta muito. Durante o meu mestrado, para o pessoal da Atom que está perguntando agora, durante o meu mestrado, eu tive aula com uma sumidade, que é a Maria Cecília Loschiavo. Inclusive, eu sempre trago o livro dela para falar a respeito disso. Os meus alunos já conhecem. Vamos lá. O livro se chama Design, Resíduo e Dignidade. É um livro que tem todo o raciocínio gráfico sustentável. E nesse livro, Hulk, ou Song, que está conversando comigo, ele vai trazer capítulos que vão falando de o pensamento do design e o resíduo. Então, cada capítulo, nós temos a equipe da Natura, uma equipe que trabalha com física no Rio Grande do Sul, a compartilhação de práticas relacionadas a isso, as políticas que estão por trás disso. E aí você percebe que o Brasil é um dos países menos atualizado, principalmente nas questões de embalagem. Tá? Então, muitas empresas já acordaram, mas nem todas. Tá? A gente ainda tem um déficit muito grande relacionado. Tem PDF dele gratuito, viu, gente?
tá? Vocês se inscrevendo, eu passo bonitinho o PDF para vocês, vai estar disponível, tá, para vocês. Esse é uma riqueza, porque ele vem falando, inclusive, da prática jurídica, das leis que estão por trás, né? Então, a chegada desse produto consumidor ainda está na frente do quanto ele tem que ser sustentável para a nossa sociedade. Tá certo? Respondi sua pergunta? Respondi? Opa! Mais alguém? Imagina, disponha. Pergunte o quanto quiser. Mais alguém quer perguntar? Estão chegando os WhatsApps aqui, mas eu não tenho como responder, gente. No momento da inscrição, tá bom? Então, quem tiver dúvida a respeito dos livros que foram falados, vocês podem ficar tranquilos que eles vão estar disponíveis no momento da inscrição. Então, quem tiver dúvida, esquecer o livro, o título, tá? Eles vão estar no momento da inscrição. Então, não se preocupem com isso, que a gente vai disponibilizar. Inclusive, esse PDF que eu comentei do Design, Resíduo e Sociedade, que é um livro que eu carrego, assim, embaixo do braço. Meus alunos sabem do quanto eu sou fã, porque a gente consegue enxergar o lado bom da coisa, de entender sobre o assunto, né, profundamente, mas por outro lado, a gente consegue entender o problema que a gente ainda tem juridicamente por trás dessas questões dos materiais e de embalagem. Eu sempre vou me recordar da Maria Cecília falando de que a caixa que sai do supermercado, sai da empresa, da distribuidora, para o supermercado ou para entregar um produto em algum comércio, ele facilmente pode virar um berço numa comunidade, né? Então é muito delicado, a gente tem que pensar isso cada vez melhor. E é uma responsabilidade muito grande. Não é só fazer bonito, né? Tem gente que acha que vai fazer design porque vai fazer bonito. E é muito mais do que isso. É uma responsabilidade muito grande. Sempre tem, tá? Essas empresas que têm esse olhar nessa modificação, principalmente do trato da embalagem, a respeito de copos, de envasamentos, o design da Pepsi, da garrafa, realmente modificou por essa questão. É uma empresa que tem o olhar nisso. Sobre o que é, Grazi? Qual a sua pergunta, Grazi? Que não chegou aqui para mim. As multinacionais têm muito olhar, né? O link da inscrição, ele fica na minha bio. O link é o seguinte, deixa eu explicar. Ah, tá. Grazi, é o seguinte... Nós temos diariamente, durante 3 semanas, cada dia uma live com uma temática diferente do ambiente do design, tá? E existe um link aqui na minha bio do Instagram, onde você pode se inscrever para que você participe do webinário que vai acontecer dia 22. Só que você só consegue participar do webinário, não adianta assistir todas as lives, se você não clicar nesse link e fizer a sua inscrição, tá? Aí... Você fazendo sua inscrição, no dia 22 eu vou ter um webinário que vai ser só para os inscritos. E aí a gente vai tirar dúvidas, vai falar sobre uma série de outros assuntos, inclusive, tá? Sobre design. Mas tem que clicar nesse link da bio para fazer sua inscrição. Tá certo? Respondi, Gra? Vai ser um prazer ter você lá, né, mulher? Pelo amor. Mais alguma pergunta, gente? Eu adoro quando vem as perguntas, né? Porque é muito fácil desse lado, quem tá fazendo a live ou o professor comentar assuntos, né? Mas a gente sempre tem o silêncio, muitas vezes, do outro lado, né? Lógico, Davi.
Ai, linda, Grazi, lógico que vai ter. O Davi é um dos responsáveis por fazer uma tipografia para Brasilândia. Ele, o Alisson. Eita, esqueci o nome do outro menino, tô doida. E o Ivande. Eles fizeram uma tipografia para Brasilândia, que é mais design social do que isso. E o estudo deles é magnífico. E a gente vai ter uma live dessa sobre tipografia, é óbvio, tá? Que é uma das paixões da Sica, esse olhar minucioso que a gente tem da responsabilidade de utilizar a tipografia para comunicação. Tipografia é comunicação, gente, o tempo todo, tá? Esse acenar, o nome de vocês, o meu nome aqui em cima, ao vivo, tudo isso é metodicamente pensado. Agora imagine quando isso é projetado de uma forma diferente, sem atenção para quem está sendo consumidor disso, tá? Ou usar uma tipografia que muitas vezes não está entendendo absolutamente nada do que se está passando, né? Então tem essa preocupação. Ah, que lindo! Manda um beijo para os meninos. Eu acho que o Alisson estava aí agora há pouco. Nossa, Matheus, o projeto dele está bárbaro, bárbaro, bárbaro. O estudo metódico que eles fizeram da construção da tipografia é maravilhoso. Fora o estudo do local, né? Toda a história da Zona Norte aqui de São Paulo, a história da Brasilândia. Então tem todo um raciocínio magnífico que eles fizeram para projetar algo que tivesse realmente dentro dessa linguagem do local. Que é essa nossa obrigação, né? Esse estudo em profundidade para promover algo que realmente converse com a localização, né? Então ficou maravilhoso, Matheus. Foi um orgulho participar dessa banca. Mais alguém, gente? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser sobre qualquer assunto. Daqui a pouco sai o assunto de amanhã. Assim que terminar essa live, sai o assunto de amanhã. E aí a gente dá continuidade a outro papo. Cada dia da semana, um assunto diferente do ambiente do design. Vamos terminando então, gente, é o seguinte. Aqui na minha bio, tá? Dentro, o webinário vai ficar gravado. Vai sim. Mas só para aqueles que fizerem a inscrição, tá? Mas, senão, não rola. Só fica o webinário e acesso ao webinário quem assistir, quem fizer sua inscrição. Quem não fizer inscrição não vai ter como assistir. Não adianta assistir todas as lives, é uma delícia, óbvio, né? Mas se você não se inscrever no webinário, não tem como. Então aqui, gente, a gente tem um link na bio que tá lá só para preencher bem rapidinho. E você consegue participar no dia 22 de um webinário que eu vou falar amplamente sobre design e responder várias perguntas de vocês. Então guardem inclusive suas perguntas, chamem os colegas, aquele que não pôde participar da live porque está trabalhando, indiquem para os colegas. Eu recebi essa noite uma série de mensagens no Instagram lindas. Uma me fez muito feliz, que foi da Hannah, uma ex-aluna da São Judas, que comentou comigo da indicação que ela fez para uma amiga, e outras pessoas também fizeram indicações para que venham assistir. A ideia dessas lives é a democratização do design, é falar de design de uma forma gostosa de ouvir, uma informal, um bate-papo mesmo a respeito sobre design e tirar muitas dúvidas a respeito daquele que já é um profissional e que trabalha e que muitas vezes não está atento a uma série de mudanças, né? Está lá focado somente no trabalho, referências bibliográficas e etc. Nós temos os estudantes universitários do design, nós temos os estudantes de ensino técnico e temos aquelas pessoas que têm curiosidade em saber o que é design, né? E trabalhar com isso, né? Existem aqueles que têm esse olhar, o desejo de fazer. Então a ideia é estar aqui diariamente falando sobre um recorte, sobre um assunto do design de uma forma breve, por 1 hora. E diariamente vão acontecer durante 3 semanas. Vocês vão me ouvir até ficarem loucos, tá? Então vai acontecer durante 3 semanas. Mas para participar do webinário com exclusividade, você tem que fazer a inscrição pelo link que está na bio, certo?
Terminando aqui, acesse, ou agora mesmo, acesse lá a bio, o link na bio, pegue o link, faça a sua inscrição e indique para os amigos que vocês acreditam que tenham uma intenção em fazer design e comunicação, para que estejam junto conosco no webinário e tirem suas dúvidas para esse grande bate-papo gostoso que a gente vai ter no dia 22 de janeiro. Tá certo, gente? Conosco no webinário e tirem suas dúvidas. Combinado? Podemos encerrar, pessoal da Atom? O Políticas do Design é maravilhoso e ele é introdutório pra caramba, realmente. Ele tem alguns problemas em relação a projeto gráfico, porque aquele sumário que eles usaram CMYK, não dá pra ver muitas vezes o que tá escrito, né? E eu fico desesperada para ler. Eu fui uma das que comprou no pré-venda esse livro, justamente porque design tem esse apelo, né? Eu falo bastante disso, inclusive tenho Cicateca gravado a respeito desse assunto, tá? Então, uma das formas de continuar a me ouvir falar, quem tiver afim, tem o programa que é o Cicateca, que vai ao ar todas as quartas-feiras no canal do YouTube da Atom Studios. Lá você vai conseguir ver os meus vídeos toda quarta-feira, falando sobre um assunto de design, referências, e você também vai ver os vídeos de design de produto do Hulk Gianelli. Tá certo, gente? Não deixe então de participar, cliquem lá, façam sua inscrição pra gente se ver lindamente no dia 22. Um beijo e até amanhã!